Olá, meu aluno querido, vamos dar sequência ao nosso estudo do romantismo, falando agora sobre a terceira geração da poesia romântica brasileira. Bem, você viu que tivemos uma primeira fase indianista, uma segunda fase mais gótica, e a terceira fase é chamada de fase condoreira. Você já vai entender o porquê disso. Condoreira, também podemos chamar de fase social. O que acontece? Nós estávamos numa época em que vários autores influenciados por ideias importadas, ideias que vinham da Europa, começaram a fazer de uma forma muito suave, muito tênue, a não ser pelo Castro Alves, uma espécie de poesia militante. Como assim poesia militante, Pablo? Eles iam pra rua gritando o nome de partido político? Não. Poesia militante porque havia alguns temas sociais que eram temas sociais caros para a época, importantes para a época, e os autores começaram a escrever sobre isso. O principal desses temas foi a escravidão, tá? O principal desses temas foi a escravidão. E aí nós vamos estudar agora algumas características dessa terceira fase para você poder se aprofundar aí nos seus estudos sobre o romantismo. Então vamos lá. Nessa época a gente teve uma produção literária como um instrumento de denúncia, às injustiças sociais, principalmente a escravidão. E aí eu falei para você que o nome também era fase condoreira, ou a característica do condoreirismo, que era um símbolo da liberdade. Quem escolheu esse símbolo foi o Victor Hugo, o poeta francês. E que símbolo é esse? O condor. O condor é aquela ave que habita a Cordilheira dos Andes e é capaz de sobrevoar grandes altitudes, Então era aquela ideia do poeta cuja pena voava alto, observava as coisas de cima, tá? Então é bem interessante você pensar nisso. Em algumas vertentes literárias, o condor é substituído pelo albatroz. E aqui eu vou pegar um exemplo para te citar. Nós temos um poeta inglês chamado Samuel Taylor Coleridge, que escreveu um poema famosíssimo chamado The Rime of the Ancient Mariner, o que seria alguma coisa como a rima, o poema do antigo marinheiro. E esse poema acabou sendo utilizado posteriormente por a banda inglesa Iron Maiden, para criar uma música de mesmo nome, The Rime of the Ancient Mariner. E eles usam partes do poema ali, eles cantam aquele poema. E lá a figura do condor é substituída pela figura do albatroz, porque uma ave marinha, E aí queriam manter essa ideia. Mas muito bem, era para você saber essa curiosidade. Para a divulgação desses textos, os poetas condoreiros contavam com os jornais impressos, na época em que você escrevia um poema e postava no jornal. Você publicava no jornal. E era uma forma de divulgação cultural. Alguns desses autores chegavam a fazer declamações públicas dos próprios poemas. A exemplo do Castro Alves, que parava no meio da rua e declamava o poema, justamente para que as pessoas se emocionassem com aquilo que ele estava escrevendo. Quais foram os autores condoreiros mais famosos? O mais famoso de todos, Castro Alves. Às vezes você estuda só Castro Alves porque, por causa do tempo na escola e tudo mais, os professores não têm muito tempo para aprofundar. Mas aqui nós temos um caso interessante de mais autores, Não apenas o Castro Alves, nós temos outros autores aqui. Nós temos o Tobias Barreto, Vitoriano Palhares, em alguns lugares vai encontrar um C antes do T, como se fosse Victoriano Palhares, e Joaquim de Souza Andrade, que ficou conhecido como Sousandrade. Certo? Nós vamos falar sobre todos eles e com destaque para o Castro Alves, que foi de todos o poeta mais importante. Características da poesia da terceira geração romântica no Brasil. Ela era escrita para ser declamada. É o que nós chamamos de uma poesia de tom grandiloquente.
é para ser declamado numa voz alta, firme, forte, sabe? E declamado justamente para dar esse impacto que é necessário a uma poesia social. Tons característicos de oratória, utilização recorrente de vocativos e pontos de exclamação, ênfase às imagens exageradas e frequente uso da hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em um exagero de efeito estilístico. Começando pelo nosso maravilhoso Castro Alves. Olha a bigodeira, hã? Olha o bigodaço do cara aqui, ó. Ó, só para cofiar a barba. Bigodão do cara, né? Bem, o que nós temos para falar sobre o Castro Alves? De 1847 a 1871, você veja, ele não teve uma vida assim muito longa, mas foi muito produtiva a sua vida como escritor. Ele ficou conhecido como o poeta dos escravos, o poeta abolicionista, e ele escreveu também poesia lírico-amorosa. De todas as poesias, a minha vertente principal é a poesia abolicionista dele. Suas obras: Espumas Flutuantes, de 1870, a mais importante. Cachoeira de Paulo Afonso, 1876, pode ver que é póstuma. Os Escravos e Obras Completas. Essas outras todas póstumas. E nós temos ali Hinos do Equador, que é um poema que veio aparecer algum tempo depois. Correto? Castro Alves era uma figura sui generis. E o seu principal poema é esse aqui, O Navio Negreiro. E aqui eu quero fazer uma pausa nesse fluxo rápido de informações para eu poder falar sobre o navio negreiro. O que era um navio negreiro? Era um navio que transportava os negros escravizados do seu país de origem para o Brasil. E eles eram transportados em condições desumanas. Muitos morriam durante o transporte. Aqui eu tenho uma espécie de corte lateral do que era um navio negreiro, para você poder apenas ter uma ideia, né, do que era. Então veja bem, nós tínhamos ali o convés, na parte abaixo o local onde ficavam os escravos. Você pode ver que era um local sem qualquer tipo de salubridade, sem lugar humano praticamente para dormir, e era um espaço muito pequeno. E embaixo você tinha as provisões de viagem. Aqui eles ficavam presos, né? Então eles faziam suas necessidades aqui mesmo. Eles não podiam sair dali. Alguns vinham acorrentados, certo? Então a cena era tristíssima. O que nós temos de informação sobre o navio negreiro? Tá? Então é importante porque isso geralmente cai em prova. É uma poesia que está dividida em 6 partes e está na obra Os Escravos. A metrificação é variada, a metrificação dos versos, né? E acompanha o tema que se segue no texto. Isso dá um efeito para a poesia de unidade entre forma e conteúdo. O que isso quer dizer? Que a depender do trecho, você tem uma métrica mais longa, uma métrica mais curta, tem uma tônica, né, a dinâmica do poema. É por isso, é um recurso de composição que o autor utiliza para poder compor. Temos uma breve análise do poema aqui, em cada parte. Na primeira parte, você tem a ideia do céu e mar como infinitos, que se aproximam pela cor azul e pelo amplo espaço. No meio dessa infinitude, existe um barco que navegava com o vento e com o esforço de homens queimados de sol. Na primeira parte, é meramente uma apresentação. Segunda parte, o poeta começa a imaginar que a nação, né, de que nação é aquele barco que segue em alto mar. O que não faz muita diferença, certo? Porque ele diz que todo navio no oceano é cheio de poesia e de saudades. Cada nação tem um canto diferente. Os espanhóis se lembram das belas mulheres da Andaluzia, os gregos dos cantos de Homero. Então é uma preparação, né? Então ele começa focalizando um espaço mais longo, depois ele focaliza o navio e ele vai direcionando o olhar. Através dos olhos do albatroz, ó, de novo o albatroz aparecendo.
O poeta consegue se aproximar do navio e observar o que acontece lá. Para sua surpresa, o canto não é de saudades ou de poesia, mas sim um canto fúnebre, de morte, né? E o que se vê no navio é vil, é uma tristeza. Na quarta parte, então aqui ele começa a ter ideia do que é que acontece no navio negreiro. O poeta descreve a horrível cena que se passa no convés do navio. Uma multidão de negros, mulheres, velhos, crianças, todos presos uns aos outros, dançam enquanto são chicoteados pelos marinheiros. A descrição é longa e feita em 6 estrofes. Eu separei um pedaço para a gente ler depois. As principais imagens são as dos ferros que rangem, formando uma espécie de música, e da orquestra de marinheiros que chicoteiam os escravos. A relação entre música e dança com tortura e sofrimento dá uma carga poética à descrição dessa cena. No final, quem ri da dança insólita é o próprio Satanás, é o diabo, como se aquele fosse um show de horrores feito para o diabo. Então, você veja, ele começa com uma imagem, que é uma imagem bastante romântica, vai aprofundando a cena, aí ele chega até o terror, né, que é o núcleo ali a partir da quarta parte. Depois, na quinta parte, ele mostra indignação em relação ao navio negreiro e roga a Deus e a fúria do mar para que acabe com essa infâmia, que impeça o navio. A primeira estrofe é repetida no final como se fosse uma espécie de tema, um pedido reforçado, certo? Daí você tem, no meio da quinta parte, imagens de liberdade no continente africano intercaladas com a prisão no navio negreiro. A noite escura e aberta da savana se transforma num porão escuro, cheio de doenças e de morte. As condições dos humanos do transporte de escravos são descritas de forma poética, realçando a desumanização dos escravos. Parte final, o poeta questiona, né? Qual bandeira hasteada nesse navio é a responsável por tal barbaridade? Quem é o responsável por isso? Antes a bandeira não importava, né? Porque ouviria a ideia de poesia e canto. Agora ela é essencial diante do sofrimento que carrega. O que se vê hasteada é a bandeira do Brasil, a pátria do poeta. E o sentimento de desapontamento, porque ele vê que é o Brasil que está recebendo os escravos. Ele realça as qualidades do país, luta pela liberdade e toda esperança que reside na nação e que agora é manchada pelo tráfico de escravos, né, que foi algo terrível, terrível, terrível. E aqui eu separei 2 partes. A parte inicial do poema e uma parte dessa descrição. Eu vou declamar para vocês entenderem o que é esse esquema da declamação em tom grandiloquente. Estamos em pleno mar. Doudo no espaço brinco luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam como a turba de infantes inquieta. As vagas são as ondas, tá? Estamos em pleno mar. Do firmamento, os astros saltam como espumas de ouro. O mar, em troca, acende as ardentias constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar. 2 infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos 2 é o céu? Qual o oceano? Aqui aquele momento em que ele não sabe o que é céu e o que é oceano por causa da cor e da grandeza. Estamos em pleno mar. Abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Donde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço? Neste Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Este Saara que ele se refere é o que seria o Saara do deserto de água, tá? Isso. Agora vamos contrapor essa primeira parte com a descrição terrível. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar.
Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja e no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. E essa cena é uma cena bastante longa, né? Vale a leitura do poema Navio Negreiro, que é um poema assim extremamente impactante, né? E vale como documento histórico para saber como foi o tráfico de escravos, né, para o Brasil. Aqui nós temos então uma pequena contribuição do nosso grandioso escritor Castro Alves. Próximo escritor, Tobias Barreto, de 1839 a 1889. Ele foi filósofo, poeta, crítico e jurista. Nessa época era muito comum que os nossos poetas, os nossos escritores fossem da escola do Recife, formados em direito. Por isso que várias vezes nas fotografias você vê essa roupa, que era muito característica dos formados em direito. Quais foram as obras mais importantes de Tobias Barreto? Que Mimo, Gênio da Humanidade, A Escravidão, Amar e Glosa. Veja que ele também escrevia sobre esse tema, que era um tema muito importante para a época. Eu peguei aqui um trechinho para vocês conhecerem Tobias Barreto. Se é Deus quem deixa o mundo sob o peso que o oprime, se ele consente esse crime que se chama escravidão, para fazer homens livres, para arrancá-los do abismo, existe um patriotismo maior que a religião. Se não lhes importa o escravo que a seus pés queixas deponha, cobrindo assim de vergonha a face dos anjos seus, em seu delírio inefável, praticando a caridade, nesta hora a mocidade corrige o erro de Deus. No primeiro estrofe, ele fala: se Deus é quem permite que haja escravos, na segunda parte, ele diz que a mocidade, né, os mais jovens, corrijam esse erro de Deus que foi permitir a escravidão. Tobias Barreto, escritor importante, mas que não aparece tanto nos livros de literatura, nos compilados de literatura. Vitoriano Palhares, de 1840 a 1890, foi um recifense, cujas obras principais foram Mocidade e Tristeza, Centelhas e Peregrinas. Você percebe aqui que essa primeira obra tinha uma inclinação mais gótica, mais de segunda geração. Trechinho de texto dele. Negro adeus. Adeus. Já nada tenho que dizer-te. Minhas horas finais trêmulas correm. Dá-me o último riso para que eu possa morrer cantando como as aves morrem. Ai daqueles que fez o amor do seu mundo. Nesse caso não é aí, né? É um ai. De novo. Ai daqueles que fez do seu amor seu mundo. Nem deuses nem demônios o socorrem. Dá-me o último olhar para que eu possa morrer sorrindo como os anjos morrem. Foste a serpente e eu, vil, ainda te adoro. Que vertigens meu cérebro percorrem, mente a última vez para que eu possa morrer sonhando como os doidos morrem. Esse poema de inspiração bastante gótica, aquela ideia da fugacidade, aquela ideia do spleen, né, ainda que é muito próximo da segunda geração. Cronologicamente, ele está pontuado na terceira geração e tem poemas, né, que são poemas também sociais. Mas aqui eu trouxe um apenas para ilustrar. É raro você ver até mesmo menção ao Vitoriano Palhares nas aulas de literatura. E por fim, Sousandrade, de 1833 a 1902. Mais um pouquinho ele tinha conseguido chegar ao modernismo brasileiro. O que nós temos dele de importante? Ousadia, originalidade, escolha de temas sociais, nacionalistas, nostálgicos, uso de palavras estrangeiras em inglês e em línguas indígenas e neologismos. Então foi quase que
um preconizador do modernismo, né? Ó, presença de elementos modernos. Isso é algo que você verá posteriormente, esses recursos, né? Mas ele começou a fazer isso já no romantismo. E ele só foi ser estudado a partir de 1950, quando você teve o Haroldo de Campos, né, e o seu irmão trazendo para o campo dos estudos literários a obra de Sozandri. O que nós temos aqui de obras que ele deixou? Harpas Selvagens, Gués Errante, Harpa de Ouro e Novo Éden. Trouxe aqui um trechinho para nós lermos e você conhecer algo desse autor. Dos rubros flancos do redondo oceano, com suas asas de luz, prendendo a terra, eu vi o sol nascer, jovem, formoso, desordenando pelos ombros de ouro a perfumada luminosa coma. Nas faces de um calor que o amor acende, sorriso de coral deixava errante. Em torno de mim, não tragas os teus raios. Suspende, sol de fogo. Tu, que outrora em cândidas canções eu te saudava, nesta hora desesperança, ergue-te e passa sem ouvir minha lira. Quando infante nos pés do laranjal adormecido, orvalhado das flores que choviam, cheirosas dentre o ramo e a bela fruta, na terra de meus pais eu despertava. Minhas irmãs sorrindo, e o canto e aromas, e o sussurrar da rúbida mangueira, eram teus raios que primeiro vinham, roçar-me as cordas do alaúde brando nos meus joelhos, tímidos vagindo. Muito bem. Aí você fala assim, Pablo, eu notei que esse poema não tinha rima. Você notou isso? Não tinha rima e não era metrificado. Isso é uma opção estética que dá mais liberdade ao poeta. E isso é uma antecipação daquilo que aconteceu muito tempo depois no modernismo brasileiro, que alguns autores vão trabalhar de forma maravilhosa. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade. Mas aqui você tem uma sementinha plantada. Por que eu tenho que metrificar? Porque eu tenho que ficar preso a padrões de rima e de ritmo. Ele conseguiu já, de alguma forma, romper um pouco desses padrões e apresenta aqui um belíssimo poema. Você percebe como esse poema dialoga com aquele poema que você viu lá nas gerações, na segunda geração dos meus 8 anos? Tanto que ele menciona os laranjais, menciona quando era criança, menciona a infância, certo? E aqui é uma espécie de conversa dele com o sol. Ele está falando com o sol sobre suas memórias e sobre o que ele vive hoje. Tudo bem? Essa é uma explicação sobre a terceira fase da poesia romântica. O que se segue é um estudo sobre a prosa romântica. Então agora eu vou parar de falar sobre poesia e vou falar sobre prosa, sobre textos em prosa. E agora você vai conhecer outros autores românticos. Beleza? Então vamos adiante. Essa aqui é uma aula do meu curso de literatura. Se você é aquela pessoa que gosta de literatura, você já sabe que você vai encontrar muito conteúdo, muito aprofundamento literário e toda a história da literatura brasileira que eu estou trazendo com a maior paixão, que é a paixão que eu tenho por literatura, certo? Então, deixa o seu like no vídeo, faça inscrição no canal e fique de olho, porque eu vou lançar em breve o curso de literatura brasileira. Pablo, eu quero muito esse curso, o que eu faço? Você vai clicar aqui embaixo para você deixar uma vaguinha pré-reservada para você, para quando eu lançar o curso você ter o desconto, que é o desconto de abertura, e já garantir que você vai poder fazer esse curso e não vai perder a sua vaga. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Força, guerreiro! Esse aí, Carlão, vai para o curso de literatura, certo? Uhum. E ele também vai para o YouTube. Então deixei uma parte final com uma copyzinha para YouTube. A gente vai utilizar esse aí para fazer coleta de gente interessada no
curso de literatura.